Abacuque pediu para que o Senhor, orando ali na oração de Abacuque, para que o Senhor pudesse reavivar, o Senhor pudesse trazer vida novamente para o povo de Deus. E cada vez, querido, que nós olhamos e vemos o povo de Deus como que alguém que não tem vida, o coração muitas vezes se entristece, porque só existe vida, querido, em Cristo Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós nada podemos fazer de nós mesmos, não podemos produzir frutos, não podemos produzir vida, não podemos, nossas boas obras não valem nada, e por isso nós precisamos da presença de Deus em nós. Em nome de Jesus. Oh Deus, apresentamos esse momento, Pai, diante do Senhor. Nós abençoamos, Pai, esse momento diante do Senhor. Não é um tempo nosso, Deus, porque não somos donos do tempo. O tempo pertence ao Senhor. Não é um momento, Deus, em que nós simplesmente escolhemos, Deus, mas o Senhor preparou esse tempo, Deus, para que nós vivêssemos dele para a adoração do Teu nome. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado. Deus, nós só temos a Te agradecer, Pai. Obrigado por cada vida, Pai, que está aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade do Senhor nos dar de nós louvarmos a Ti. Muito obrigado, Deus. E nós oramos, Deus, pelas pessoas que ficaram nas suas casas, Deus, que talvez parecia ser até o melhor, Pai. Mas nós sabemos que nós mesmos não podemos gerar nada. Nós oramos, Deus, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa as alcançar, Pai. Possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. E do dia que muitas vezes não louvamos a Ti. Oh, Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Apresentamos esse dia, esse momento diante do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, santificamos diante da Tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amado? Graças a Deus. E em todo o tempo, nós cremos que os homens de Deus e as pessoas que são de Deus, elas encontraram suas dificuldades. Os profetas viviam as dificuldades deles na época. Na época de Acabe, por exemplo, na época de Elias, se mandava matar profeta. Tantas outras épocas se queimavam homens de Deus em praças públicas quando não negavam a fé. Que nos nossos tempos, Satanás engana as pessoas dentro das suas próprias casas. No nosso tempo. A pessoa acha muito melhor. E aí você vê o tamanho da cegueira. As pessoas às vezes acham muito melhor estar no conforto da sua casa do que no lugar que o Senhor preparou para que nós estivéssemos. Né? Então, por aí você vê que a igreja precisa estar sempre, constantemente orando, para que uma dessas pessoas um dia não seja eu, não seja você. Amém, querido? A gente está buscando o conhecimento da palavra de Deus para que a gente possa dar fruto, sabe? Para que a gente possa dar fruto com aquilo que a gente recebe e possa produzir alguma coisa. O conhecimento, irmão, nós chamamos de uma semente que o Senhor coloca na nossa mão. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 13 que o semeador ele saiu a semear. Com a semente que se faz, se semeia, se fala da palavra, se anuncia o Evangelho. Nós temos um desafio para a igreja a partir dessas semanas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é capaz de trazer uma alma? Às vezes você vê milhões de almas, que eu sou missionário para ganhar milhões de almas. Começa por uma. Para você chegar em 1 milhão, você tem que ganhar uma primeiro, 2, 3. O Senhor deu vida, o Senhor deu condição, o Senhor deu capacidade. Próxima oportunidade nós vamos estar ministrando sobre a figueira que foi plantada junto à vinha. O Senhor nos deu capacidade, nos deu condição. Você é capaz de trazer uma alma até o final do ano para Jesus? Uma alma só. E fazer dela um discípulo, uma discípula? Você é capaz de fazer isso? Nós temos aprendido a respeito da palavra de Deus. O que é discípulo? Ensinar aquilo que você sabe para a pessoa. Para que assim como você seja, ela seja também. O discípulo nunca é maior que o seu Senhor, nunca vai ser. Mas que ele possa aprender a andar nos caminhos também, para que Deus possa usar ele também. Você é capaz de fazer isso?
estaremos passando, eu sei, para as igrejas. Às vezes, irmãos, a gente se julga assim, com uma capacidade tão grande, quando nós falamos em ganhar almas, a gente parece que vem um Golias na frente. Só ganhar uma alma, discipular ela, né? Discipular ela, com toda a paciência, com todo o carinho, com todo o amor, falar da palavra de Deus para ela. Ainda que ela se esqueça e volte lá atrás, você volta atrás dela para vir aqui. É você que eu quero. É você que eu quero. Né? Ensinar ela nos caminhos do Senhor até ela estar estruturada, poder caminhar sozinha também, poder gerar outras pessoas. Amém, querido? Amém. Então tá aí. Vou marcar aqui na agenda. Que os irmãos que já estão conseguindo atingir suas metas por esse ano. A gente pensa tantas coisas. No trabalho a gente tem meta. Né? A gente tem meta de produção. Não atingiu, o homem já entorta o bico. Quem é o peça hoje? Não quer saber se a máquina está boa, se não está. É o peça hoje. Gente do Senhor, né? Eu não tenho por que entrar nesse assunto, talvez nem teria, mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Em todo lugar que você procura, onde Jesus está falando a respeito de produtividade, de dar frutos, entre plantar e colher, em todos os lugares. Jesus, quando ele planta alguma coisa, ou quando se fala a respeito de algo que deveria ter um fruto, o Senhor existe que aquilo tenha um fruto. Quando Jesus foi procurar fruto na figueira, não achou, ele amaldiçoou ela. Falou que nunca mais Jesus nasça fruto, nem produzir fruto você. E ela secou. Parábola dos talentos. Não trabalhou, não granjeou, não multiplicou. Esquece, vou tirar o que é teu, deixa você pro lado de fora e vou dar o que é teu para o outro que tem. Todas as passagens, Jesus, ele, que se refere a isso, Jesus, ele quer que nós venhamos a produzir alguma coisa. Nós vamos trabalhar em cima disso, porque a gente está construindo uma igreja bem maior do que essa, com certeza. Cabe não sei quantas dessas ali dentro. E a gente precisa produzir. Amém, querido? A ponto de, às vezes a gente comenta assim, puxa, quando é que vai ficar pronto, irmão? Isso aqui nem ficou pequeno ainda. Se for olhar pela lógica, depois que isso aqui estiver pequeno o suficiente, apertado, aí a gente, puxa vida, está necessitando mesmo, olha só. Hein? Mas se for pela lógica, aí claro, a gente tem intenção de um espaço maior para fazer eventos, um trabalho assim. Mas pela lógica, é como se comportasse. Né? Ou seja, nós nem provocamos o crescimento ainda. A gente está buscando o crescimento, mas não provocamos isso ainda. Se provoca o crescimento quando não cabe mais ali. Amém, querido? Nem tem gente pro lado de fora ainda, nem nos domingos. Tem gente pro lado de fora. Todo mundo senta. Tem as crianças aqui. Dá para sentar todo mundo, ajeitando, dá para sentar. Você vê? De repente você pensa assim, pastor, esse negócio não é para mim não. Jesus, ele nunca planta nenhuma árvore infrutífera. Tudo que é infrutífero para o Senhor não serve. Percebeu isso? Toda árvore do Senhor é frutífera, dá fruto. Ele nunca planta a árvore para ele entrar debaixo da sombra depois e simplesmente contemplar. Nunca faz isso. Se Deus fizesse isso, Deus seria um Deus sem propósito. Plantar algo que eu sei que não vai dar nada mesmo, Deus não faz isso. Ele não faz. É por isso que Ele dá toda a condição para que a gente venha crescer, para que a gente venha multiplicar. Porque Ele exige isso, Ele pede isso de cada um de nós. Amém? Bom, mas vamos abrir para o estudo bíblico, dando sequência, né, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Hoje, dia 30/9, 30 de setembro, estamos no estudo, ou vamos chamar assim, na aula de número 19. Amém? Faz 19 terças-feiras que nós estamos falando, comentando a respeito desse assunto, conhecendo as doutrinas da Bíblia. E olha que nós nem entramos naqueles assuntos assim que são, vamos dizer assim, aqueles que chamam mais atenção, aqueles que se destacam ainda mais na Bíblia, né? Todos são importantes, mas vai chegar uns assuntos aqui que eles se destacam mais e você está mais acostumado, né, a ouvir ou até mesmo a ler. Mas por enquanto nós estamos comentando a respeito da grandeza também do nosso Deus. Mas aqui, querido, a respeito da consciência, aqui por enquanto. A palavra do Senhor diz que Deus, na carta aos Romanos, que Deus vai julgar aqueles que têm a lei e aqueles que não têm a lei. O Senhor vai julgar todas as pessoas, independente do conhecimento da palavra que ela tem ou que ela deixa de ter, se ela conhece muito pouco. A todos o Senhor ele deu uma consciência, e é algo tremendo isso, irmãos, algo tremendo. A gente vai ver conforme o andar, né,
Então a consciência, irmãos, a consciência, eu fiz alguns comentários aqui, seja obedecida ou não, ela fala com autoridade dentro de nós. A nossa consciência fala com autoridade dentro de nós. Quando não tínhamos Jesus, quando não tínhamos o Espírito Santo dentro de nós, hoje, assim como está escrito no Salmo 119, lâmpada para os nossos pés, a tua palavra será luz para o nosso caminho, esse caminho que o Espírito Santo ele nos conduz, e todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus, ou seja, alguém guia, mas antes de Jesus a pessoa é guiada pelo quê? Pela consciência. Consciência determinava algo na vida dela. Então, todo ser humano ele tem consciência, nasce ali a criancinha, e é na inocência, mas com o passar do tempo ela passa a ter consciência das coisas. Quando ela já começa a falar assim, mas isso que eu não quero não, isso que eu quero. Ela começa a pedir as coisas, ela começa a ter consciência do que ela quer, do que é bom para ela. Você percebe uma criancinha, você vai dar uma coisinha que você quer que ela coma, aprenda a comer, não, pai, eu não quero não. Dá um treco dentro do então tá quer pela grama. Como isso aqui que é bom, rapaz? Como isso aqui? Está bem para a saúde? Essa não quer. Ela tem consciência, pode até fazer bem para a saúde, mas ela tem consciência que é amargo, alguma coisa desse tipo. Ela não quer. Então, a consciência ela tem um poder dentro de cada pessoa, né? E até um choque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando a gente para de agir segundo a consciência, nós passamos a agir segundo o Espírito Santo. Por quê? Porque a consciência às vezes ela quer falar ainda alguma coisa. A gente tem que aprender a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E às vezes, irmãos, a gente encontra tantas e tantas pessoas dentro da igreja que a gente percebe diferenças de comportamentos até mesmo. Porque ainda pessoas ainda continuam agindo pela consciência e não pelo Espírito. E a consciência pode levar para um caminho errado. Fala com poder, com autoridade dentro da pessoa, mas pode levar para um caminho errado. Assim como levou Adão e Eva por um caminho errado. Quando eles passaram a agir, não segundo a palavra de Deus, mas segundo aquilo que eles acharam, que eles tinham consciência de que fosse bom. Aí eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal e viram então que eles tinham entrado em uma furada, né? Vamos chamar assim. Então, se ela tivesse poder na mesma proporção de autoridade manifesta, governaria o mundo. Isso é, se a consciência tivesse força de pôr em ação o que ordena, né? Ela revolucionaria o mundo todo. Soletrando. Então, irmãos, a consciência é algo que fala muito forte dentro de cada pessoa, né? Ou seja, por que o mundo ele morre no maligno, como diz a palavra do Senhor? Por que o mundo jaz no maligno? Ou seja, por que o mundo ele morre no maligno, né? Abra por favor sua Bíblia, primeira carta de João, lá no finalzinho. Se você tiver alguma dificuldade, você pode esperar aqui, tá bom? A gente lê junto. Primeira carta de João, no capítulo de número 5. 1 João capítulo 5, da palavra de Deus. Depois que você encontrar a primeira carta de João, você faz o seguinte, você procura o versículo de número 19. Volta um pouquinho para o 18. João capítulo 5, verso 18. 1 João 5, 18. Fica no 18 mesmo. Eu vou ler a partir do 17, mas pode ficar no 18 mesmo. Toda iniquidade é pecado. E há pecado, né, que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus é gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz uma obra, um novo nascimento na vida dele. Não peca. Ou seja, não vive uma vida constantemente pecando, aquela vida sempre errando, aquilo que o Anderson ministrou dias atrás. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Porque existe um erro muito grande nisso. A pessoa fala assim, o maligno não pode me tocar. Olha o versículo todo. A pessoa pega às vezes um trechinho isolado e fala assim, eu sou de Deus, o maligno não lhe toca. Tudo na Bíblia é condicionado.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, então para todo aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, sabe que aquilo é errado e desvia daquilo, sabe? Ele não vai para o erro. Tem gente que parece que gosta, né? Estava dias atrás no trabalho, algumas coisas eu não posso comentar não, porque o pessoal sempre está vendo os estudos, mas alguns dias no trabalho, e alguém comentou assim, né? Tinha um professor, né? A professora você conheceu, né? De ginástica lá na empresa, você conheceu, né? Aquela que nós fomos no velório, faz dias atrás, você lembra? Uma mocinha muito simpática, muito simpática. E ela dá aula de ginástica pra gente. Aí o irmãozinho falou algumas coisas assim, sabe, lá no meio do pessoal, o presbítero da igreja estava contigo, falou algumas coisas lá e sempre dá um suor assim desse tipo. Ainda mais assim, diante de pessoas, assim, umas coisas muito esquisitas. E às vezes a gente conversa assim com tantas pessoas, né? E a gente conversava com hoje, né? E a gente falava de algo interessante, a pessoa assim, se empolgou tanto com a conversa, ele soltou um palavrão, mas faz tempo que eu não escutava esse daí. Ele não percebeu, ele já está dentro da pessoa, é voluntário. E tinha um outro, um rapaz, né, que não é cristão, que estava do lado dele. Não percebeu, e aquela coisa eu parei assim, falei, puxa, e ele todo empolgadão assim, de novo, puxa, está dentro, enraizado na pessoa, sabe? Ou seja, mas o que é de Deus e é gerado pelo Espírito Santo, gerado de Deus, ele conserva-se a si mesmo. E aí, ó, entra o versículo, entra a parte que diz, e o maligno não lhe toca. Então, a partir desse momento que acontece tudo isso, olha, esse E que é a questão. Aí então, o maligno não lhe toca. Através dessa condição, o maligno não lhe toca. Então, é diferente, claro, que Deus, o maligno não vai poder tocar mesmo. Deus, cada um toca no que é seu. Né? O diabo toca no dele, escraviza os dele, faz o que ele achar por bem fazer, porque é dele mesmo. Mas os de Deus, o maligno não lhe toca. Pertence a Deus. Como é que eu vou pegar algo que não é de ninguém? Algo que não é meu? No mundo espiritual essas coisas funcionam. Então Satanás ele entra na vida de quem? Da brecha. E passa de certa forma a ser usado por ele e acaba, né, recebendo o toque, a destruição. E claro, por onde ele passa começa a destruição. Mas olha só, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Alguma tradução diz assim, e que o mundo jaz no maligno, o mundo morre no maligno. O príncipe desse mundo, Coríntios 4,4, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, o mundo, o sistema é governado pelo maligno, e os que são desse sistema, que adotam esse sistema para si, também são do maligno, né, diz a palavra de Deus. Se você ler, irmão, a carta de João, principalmente a primeira carta, você fica assustado. Ele fala muito a respeito da separação daquele que é de Deus e daquele... Nossa, por favor, né, Paulo? Ixi, escandaloso. Então, Deus ele faz separação entre aquele que é dele e aquele que não é dele. E é interessante que os que são do maligno têm a liberdade e ele age como ele quer. É o que a gente vê por aí, é o fruto. Né? Aqueles que são de Deus, a gente vê por aí também, tem muitos que são de Deus também, a gente vê dando seus frutos. Os de Deus dão frutos de Deus, do maligno dá fruto do maligno. Você lê lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, 20, a gente vai falar lá a respeito dos frutos da carne e frutos do Espírito. Não é nada mais, nada menos do que os frutos daquele que Satanás age na vida deles e daqueles que o Espírito Santo age na vida deles. Então gera aqueles frutos lá. Você já leu Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, você já leu? Não leu? Vamos ler junto. Só para a gente encerrar esse versículo. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 19. Gera exatamente esses frutos aí. Obras da carne, põe maligno no lugar dessa carne.
são as obras que elas são inspiradas por Satanás. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Idolatria não é simplesmente o sujeito, não é simplesmente a pessoa colocar um pedaço de barro em forma de alguém que supostamente esteja no céu e ficar adorando isso. Não, viu, irmãos? Quando tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus, na frente do Senhor, antes do Senhor, é idolatria. A gente passa a adorar aquilo mais do que a Deus. Isaías 42:8, Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso passa a ser idolatria. Tá? Então, para muitos, o filho é um ídolo, é o filho acima de Deus. Para muitos, a família está acima de Deus. É por isso que Jesus falou que aquele que não deixar seu pai e sua mãe, ou não amar mais esses do que a mim, não é digno, não está apto para entrar no reino de Deus. Porque é uma idolatria. Feitiçaria não é simplesmente aqueles que vão lá nas esquinas, lá, sabe? Fica batendo os pandeiros, os negocinhos lá, fica fazendo os trabalhos nas esquinas. Não é só isso, não. Lá em 1 Samuel, quando Saul ele desobedece a Deus, ele se rebela contra Deus, enquanto o profeta Samuel, ele considera esse pecado aqui, ó, de feitiçaria, de rebelião, como um pecado de feitiçaria. Quando se rebela contra as coisas de Deus e contra as pessoas de Deus, é considerado como um pecado de feitiçaria. Interessante, né? Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, olha quantas coisas. Inveja, também, isso aqui nada disso tem na igreja. Invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, aqueles gulosando, o olho maior que o estômago, sabe? Aqueles negócios lá. O estômago dele cabe 300 gramas, ele pega 2,5 kg para comer. E as coisas semelhantes a essa, né? Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque não são de Deus, são do maligno. E olha só, mas os frutos do Espírito, os frutos, quando o Espírito Santo ele entra na pessoa, e esses são de Deus, os frutos do Espírito, o Espírito com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, aquilo que é de Deus, o Senhor vai tomar para si. E aquilo que é do diabo, o diabo vai tomar para si. Deus não tem intenção nenhuma nas coisas do diabo, pode ter certeza. Então, cada um pega o que é teu. No arrebatamento, cada um pega o que é teu. O Senhor manda os anjos fazerem a colheita, leva os que são de Deus. Os que são do diabo fica para ele, que escolheram isso, né? Que escolheram os prazeres da vida, né? Escolheram o mundo. Então eles, na verdade, só vão ficar com aqueles que escolheram simplesmente isso. Isso é julgamento, isso é juízo. Tem aqui tudo bem? Suaves palavras, né? Da Bíblia, suaves. Mas é o que está escrito, né? Então, repetindo o versículo 19, onde nós paramos, do capítulo 5 de 1 João. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo, todo o sistema do mundo pertence ao maligno, né? E continua dizendo, olha, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, ou seja, o que é de Deus e o que é do diabo, o que é de Deus e o que não é do Senhor. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Quando ele fala ídolos, lembra que nós falamos? Se guarda de tudo aquilo que se tenta colocar acima de Deus. Guarda de tudo isso. Não simplesmente dos bonequinhos feitos de gesso, de pedras, de pau, mas dos ídolos. Eu estava vendo, fui hoje pagar umas contas aos nossos compromissos, né? Estava vendo um rapaz no Carrefour lá com a camisa
jogador, nem sei que camisa que aquilo lá, e com o nome do ídolo dele nas costas. O time preferido e o ídolo dele nas costas. Isso é idolatria. Se for para carregar o nome de Jesus sem vergonha, vai ser o nome do ídolo carrega. Então, chega perto do colega e faz assim, quando se converte, esconde a Bíblia. Compra bem pequenininha, cabe na palma da mão para ninguém ver. Enfia a mão no bolso. Né? Você viu aquelas? Literalmente a Bíblia na palma da mão. Pega bem pequenininho. Quando ela está aberta, assim, depois para ler, está enxergando direito. Não está vendo, irmão? Compra um letra um pouquinho maior. Né? Mas a gente que vai chegando na idade, vai ficando meio complicado as coisas, compra um pouquinho maior, não tem problema não. Né? Tem umas aí com letra gigante, extra gigante. Né? Não tem uma letra, não sei que tipo de gigante que é. É enorme. Então, irmãos, nada pode ser mais importante do que Jesus para nós, para não se tornar uma idolatria, para a gente não ser um cristão idólatra, né? E que o nosso ídolo seja Jesus Cristo, seja o nosso Senhor, e que o nosso herói seja Jesus Cristo, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, a vitória que Ele teve na cruz do Calvário. Amém, querido? Então tá. E quando muitas vezes, irmãos, a gente pensa assim, o que a gente pensa, irmãos? Que Jesus, Ele veio trazer a paz, sabe? Já vamos voltar lá para a consciência. Porque as pessoas às vezes elas têm uma consciência, isso sim é consciência, tem uma consciência errada disso, irmãos, que Jesus veio, então eu entrego minha vida para Jesus, minha vida vai mudar, então as pessoas elas vão me aceitar bem, porque, puxa, minha vida vai mudar, minha vida vai melhorar. Totalmente errado, totalmente contrário. Muitas vezes é como jogar um corpo estranho, por exemplo, no mar. Ele vai rejeitar, ele vai jogar fora. Morre um sujeito, por exemplo, no mar, ele joga para cima, né? Morreu, joga para cima, ele não aceita. Os peixes ficam lá, mas o outro vai embora. O outro sobe com a água, flutua, boia. Então, às vezes a pessoa pensa assim que ela vai ter paz no mundo. Irmãos, nós não fomos chamados para esse mundo para nós vivermos em paz com as pessoas que estão lá fora. A vida do cristão é um confronto o tempo todo, por causa do que existe dentro de nós plantado. Existe uma canção da comunidade Vila da Penha. É interessante que parece que quanto mais passa o tempo, menos se canta a respeito de Jesus, da vida de Jesus, né? Se canta outras coisas. E menos se fala a respeito dessa guerra espiritual. Mas é tempo de guerra o nome da canção. Esse é um tempo de guerra, estamos em tempo de guerra, guerra que Cristo nosso general. E vai, sabe, canta essas canções, ou seja, mas fala a respeito da guerra do tempo que nós vivemos, né? E que nós deveríamos viver. Abra por favor sua Bíblia em Mateus. Mas a pessoa pensa assim, puxa, paz, oi? Não, Mateus. Evangelho de Mateus. Eu vou abrir aqui junto com você. Mateus capítulo 10. Depois que você encontrar o capítulo 10 de Mateus, você por favor procura o versículo de número 34. Mateus capítulo 10, verso de número 34. Ele diz assim, olha: não cuideis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer paz. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está falando, não é qualquer outro profeta, não, irmãos. Embora Jesus ele fosse também um profeta, mas falando do Filho de Deus, daquele que veio direto do alto. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Agora vem essa parte que eu gosto muito. Eu amo essa parte. Canto toda a Bíblia, mas isso aqui é o que mexe com a gente. Quem ama seu pai mais do que amigo, ele está agindo pela consciência, não está agindo pelo Espírito.
quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de Jesus, é claro, digno do reino não vai morar no céu. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, aquele que viver segundo os seus prazeres, e fala assim, encontrei a vida, agora sim estou vivendo a vida e tal. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Ele falando a respeito de eternidade, perdê-la-á, vai perder a salvação. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, vai entrar no gozo do Senhor. Amém? E aqui continua dizendo, quem nos recebe a mim, me recebe, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E ele continua dizendo, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá também o galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, também receberá o galardão de justo. Amém? Aqui ele continua dando alguns ensinos, mas você percebe o que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer paz? Não. Jesus veio trazer espada. Amém, querido? Então, quando alguém disser assim para você, eu só aceito em todo lugar, tem coisa errada, tem coisa estranha. Quando alguém disser assim para você, a igreja tal é popular, é aceita em todos os lugares, e está ali, está lá. Que história é essa? Nunca foi assim. Igreja cristã nunca foi assim. Porque onde o cristão está gera confronto. Quando alguém fala para o cristão alguma coisa que fere o princípio de Deus, ele já fala, não é assim. Então, ou o cristão já está concordando com aquilo que é trevas, já não é mais luz, ou... né? Tem gente que acha que está achando que está brilhando ainda. Acho que é estrelinha ainda. A estrelinha já se apagou faz tempo, às vezes. É estrelinha no mundo aí fora. Né? Para o mundo celestial, não. Para Jesus, não. Né? Tudo bem, irmãos, até aqui? Alguma dúvida com relação a isso? Até um tempo atrás, a gente foi fazer uma visita um tempo atrás. E alguém estava comentando, né, que acho que ficou na casa, lembra? A pessoa ficou na casa, que a gente vai sempre por aí, ficou na casa cuidando da esposa, né? E ao invés de ir para a casa do Senhor, né? A gente comentou assim, mas se você fosse para buscar o Senhor por ela, não seria mais lucro nisso? A gente comentou, né, a respeito disso. Mas se você aqui, ela poderia morrer. Você não vai fazer diferença nenhuma. Eu não sei, eu sou um pouco prestado. Mas se Jesus falasse, não, vai ter vida, com ele lá ou sem ele lá, a vida vai existir. Jairo, por exemplo. Eu vou ficar aqui porque eu sou o pai, eu sou o cara, eu sou o pai, então ela vai sentir mais segurança em mim, então ela vai ficar bem. Não, ele saiu de lá, ela morreu, a menina morreu. Jesus foi o que ele fez, ele ressuscitou. Então, todas essas coisas, né? O centurião em busca da cura do seu servo. Vou ficar aqui porque eu sou o chefe dele, então ele olhando para mim assim, não, meu chefe está aí, melhor eu viver. Não, o chefe estando lá, lutando, ele poderia morrer do mesmo jeito. Mas o centurião, ele foi até Jesus. Confiança. É agir não segundo a consciência, a lógica. Nós não vivemos pela lógica. A lógica nós deixamos para trás faz tempo. Hoje é a presença de Deus, hoje é o Espírito Santo, hoje é o que diz a palavra. Então o tempo todo esse livro gera um confronto dentro de nós. O tempo todo, a partir do momento que nós conhecemos, é claro, aí sim a necessidade de uma mudança, mas o tempo todo esse livro ele vem confrontando a gente, né? Então acontece que o homem, quando ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, ele pode, portanto, obedecer à voz, sabe? A voz da consciência, quando ele tem um livre-arbítrio. Deixa eu falar uma coisa para você. Algo que muitas pessoas elas pensam, muitos até mesmo comentam a respeito disso. O cristão não tem livre-arbítrio. O cristão não tem essa liberdade. As pessoas no mundo aí fora, elas falam que elas são livres. Elas não são livres, são escravizadas por Satanás. São escravizadas pelo pecado. Nós temos liberdade de dizer se nós queremos a Deus ou não. O que não quer, escravizado pelo pecado.
O que aceita, entrega a tua vida para Jesus. Existe uma regra, existe uma cartilha. Quando se sai da regra, se sai daquela cartilha, se sai do centro da vontade de Deus. A vontade de Deus passa a deixar de se cumprir na vida da pessoa. Irmãos, Deus pode ter 1 milhão de promessas para mim na palavra. Se eu não viver segundo aquilo que Deus quer, sabe, para que eu venha viver, pode não cumprir, eu não cumpri a minha parte. A aliança sempre se rompe por parte do homem, nunca por parte de Deus. Deus, ele fala simplesmente, então, rompeu, então não tem mais compromisso, como aconteceu no Éden. Deus tinha aliança com o homem, rompeu? Então sai do meu jardim. Vai viver no mundo que você escolheu. Porque o mundo, o maligno. Você escolheu viver no mundo, aceitou o conselho dele, então vai para o mundo. Saiu do meu jardim. Simplesmente por um conselho maligno. Agora, quando a gente olha para a nossa vida cristã, quando a gente ouve a nossa consciência e acha que aquilo vem de Deus, é por isso que a gente precisa ter uma aproximação de Deus, para saber quando realmente aquilo vem dele. Pode parecer a pior loucura da face da terra, mas se Deus falou para você, irmão, é certo, fica na palavra, na vontade de Deus, que Deus vai, no tempo certo, Deus vai levantar aquilo ali, Deus vai fazer a obra. Fica no tempo de Deus, sabe? Para que a boa vontade, perfeita, agradável vontade de Deus possa se cumprir na nossa vida. Amém, irmãos? Então, e outra, quando nós aceitamos a nossa vida, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, então nós acabamos deixando de lado todas as coisas e nosso foco passa a ser Cristo, o autor, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Temos liberdade de olhar de lado? Não. Jesus nos manda olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Ah, mas eu queria agir segundo a minha consciência. E pela lógica, segundo a consciência, se eu olhar para isso aqui, sabe, isso aqui pode... Puxa, quando eu olho a minha fé aumenta, sem incrédulo, então, porque a Bíblia nos manda andar não segundo a vista, mas segundo a aparência. Vou mostrar uma coisa aqui para você que parece ser lógico. A pessoa pensa assim, puxa, eu posso estar mostrando as coisas de novo. Não tem problema, eu vou mostrar mesmo assim. Entendeu? Isso aqui é agir segundo a consciência, é loucura isso aqui. Isso aqui é loucura. Os camaradas fazem, vão pagar por isso e levam o povo à loucura também. Eu vou abrir um outro programa aqui de foto onde eu posso aumentar. Posso dar um zoom. Quer ver? Vamos lá. Um dia eu vou ter aquele microfone. Sabe aquele microfone, irmão, que você pode usar as duas mãos? Porque usar só os dedos assim, às vezes fica meio esquisito. Às vezes você não consegue. Sabe o que esse povo está fazendo? Eles estão adorando a arca. Jesus disse que isso aí teria que ser tirado do nosso meio. Sabe? A arca, no Antigo Testamento, por isso tem gente que fala assim, não, a Bíblia é uma só. Claro que é uma só, mas Antigo e Novo Testamento. Se nós vivêssemos pelo Antigo, não precisaria de Novo, não precisaria de Jesus. A palavra é uma só, claro. Antigo Testamento é mentira? Não, é sombra do que aconteceria no Novo. Mas a salvação está aqui, a partir de Mateus. A partir de Mateus você encontra a salvação em Cristo Jesus. Então olha só, aí o povo está lá adorando a arca, reverenciando a arca, reverenciando um pedaço de madeira que Deus falou que não era nem para fazer, mas o povo está fazendo e reverenciando. E aí eu não ia nem mostrar isso não, mas olha a cara do camarada aqui. Então está lá. Ó, tem um Jesus aqui na frente e tem um Senhor aqui do lado. Antes do Cristo tem um Jesus na frente, atrás do outro tem um Senhor. Então você sabe até de buraco que saiu estatura. Então, olha só. E aqui os três patetas carregando a arca, os quatro carregando a arca. Olha. Isso aqui, irmãos, meu Deus. Porque quando o sujeito está lá no mundo, ele está cego. O príncipe do mundo cegou ele. É visto de uma maneira. Não é levado em conta, em consideração, os tempos da ignorância, os tempos que não conhecíamos a palavra. Mas quando passamos a conhecer, Deus nos julga diferente. Porque às vezes a pessoa ela erra e leva os outros ao erro também. Sabe? E quantas outras pessoas não vão andar, querer carregar a arca também, tocar na arca, deixa eu pôr a mão na arca. Você é abençoado com a mãozinha na arca. Sabe? E vai, irmãos. Vai pôr a mãozinha na arca agora, lá na frente vai pôr a mãozinha no fogo do lago. Então,
fazer o quê? Mas isso é julgamento. Ou a gente joga a Bíblia fora, porque a Bíblia diz isso. Então, o que diz a palavra? A gente só diz o que está escrito na palavra. Se está escrito, então a gente tem liberdade para dizer. Se isso é idolatria, isso leva à condenação. Eu creio que é uma idolatria e leva à condenação, porque também está levando outras pessoas ao erro, pior ainda. Né? Se a pessoa vai sozinha por si só, quanto mais quando leva aos outros. Né? Então, amém. E até aqui tudo bem? Então tá. Então, vem aquela voz, né? Na consciência da pessoa, e a pessoa ela acaba decidindo, né? Ou seja, eu fiz um comentário aqui, as suas atitudes, elas demonstram o seu sentimento, não somente as palavras. Tem muita gente que fala, mas a vida não condiz com aquilo que fala, e muitos falam, cantam fidelidade, mas muitas vezes são infiéis. E na verdade, tudo na verdade ele é provado através da nossa vida, da nossa conduta. Porque as nossas palavras, o Larry fala também. Fala as coisas lá. Mas ele simplesmente fala. Né? Nós não somos papagaio. Repetindo. Você tosse e ele está lá. Mas está passando mal e está tirando graça de você. Então, para de mentir desse jeito. Né? Então, né, a gente tem o Espírito Santo, né, tem a presença de Deus conosco. Né? Nós não agimos assim segundo aquilo que diz a nossa consciência. A nossa consciência, o velho homem, ele tem que morrer. Né? O velho homem, ele tem que morrer, tem que sepultar. Eu imaginando o papagaio assim. Estava mal, estava tossindo para todo lado, estava até procurando evitar de deitar na cama, senão ela que não dorme. Eu não dormi, não atrapalho ela. E ele tossindo junto. Isso não é nada, lá em casa ela está com o meio na frente, na casa da frente, assim, mais arrumo no tempo, já começa cedo, casalzinho. É do mato, eu vou dormir na casa dela. Porque tem espaço mais para ela, né? Ah? Tem mato mais para ela que os homens. Então, ela faz um escândalo daquele. Esse bicho tá Eu barulho. queria que ela tossisse, viu? Então, mesmo estando mal orientada, irmão, a consciência, falando aqui da consciência, sem esclarecimento, a consciência ainda fala com autoridade, fala forte na vida da pessoa. Às vezes a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da consciência. Né? Tem até uns programinhas na televisão que, esporte mesmo, tem um sujeito lá que fica com fone no ouvido, ele fala, chama de a voz da consciência, né? Que o sujeito fala para ele aquilo que ele tem que falar, né? Para ele não se perder, e fala a voz da consciência, porque fala até que no ouvido dele, né? Então, a consciência ela fala ainda com autoridade e faz o homem, né, sentir sua responsabilidade, ou seja, mesmo o homem não tendo Jesus, ele sabe que ele tem necessidade de adorar a Deus. Às vezes você vê o índio adorando os negócios esquisitos, às vezes você vê o sujeito adorando a floresta, às vezes você vê o sujeito adorando tantas outras coisas, animais, tantas coisas assim. Ele está, dentro dele foi plantada a necessidade de adorar, foi dada a consciência para ele. Foi colocado um universo, irmão, que não é aquele quadradinho que está em cima da minha cabeça, que dependendo do lugar que eu estou, enxergo ele, dependendo do lugar que eu estou, não enxergo. Sabe? Onde você anda na face da Terra, no planeta Terra, você vai olhar para cima, você vai ver o céu. E Deus estendeu tudo isso aí. A gente fala face da Terra porque existe o núcleo da Terra, o interior, né? Onde se diz, você já estudou sobre isso? Onde se diz que é muito, mas muito quente mesmo. Muito quente. Temperatura fora do normal, né? Algo insuportável. A Bíblia diz que Satanás foi lançado. Conversa longa. Então isso faz o homem sentir responsabilidade, ou seja, separar também o bem do mal. Porque o homem não pode, ele pode não ter Jesus, irmãos, ele busca o que é certo para ele, o que ele acha certo para ele. A consciência dele manda buscar o que é certo. Eu não quero isso aqui. Eu tomei sem juízo, então vai isso aqui mesmo. Não é assim não. Quando vai casar é assim, não é, né? Tem uns atrapalhados aí que escolhem uns. Né? Tem uma lá que casou com o maníaco do parque, foi? Foi? Casou com um sujeito já no presídio, está preso. Ele era campeão de carta de amor. Lá na cadeia, ele era campeão. Ainda matava a mulher e comia assim a carne. Um louco, cara.
Você veio achou alguém para casar. Agora pelo menos vai matar uma só, não precisa ficar matando as outras por aí. Vai ter uma vítima exclusiva. Tem as mártires. Se não se converteu ao Evangelho, obrigado. E então faz o homem separar o bem do mal, ou seja, e segundo um filósofo alemão, ele fez um comentário, sabe? E eu só vou comentar com você porque são duas coisas assim que eu vejo como maravilhoso. Esses dias nós vimos a respeito do universo. Você vê aquele monte de coisa lá no céu que o Senhor colocou lá no alto, né? Aquele monte de planeta e sei lá quantos sóis, sei lá quantas luas, sabe, a coisa vai se multiplicando. Cada espécie gerando sua espécie até no espaço. Um negócio impressionante. A gente pensa que é só embaixo, né? Os peixes geram outros peixes, o ser humano gera ser humano. De uma árvore nasce outra. Uma no alto passa a ser assim também, né? Um negócio impressionante. E olha só, ele disse assim, deixa eu fechar isso aqui ele tem umas manias de aparecer umas coisas esquisitas. E eu não gosto que apareça coisas esquisitas, principalmente numa hora assim. Então, ele disse assim, duas coisas me impressionam. Ele disse, o alto céu estrelado, maravilhoso, e a lei moral. A consciência de agir em favor de algo que se crê que é bom. O homem ele tem implantado isso dentro dele. Dentro do ser humano ele tem essa lei, essa regra dentro dele, né? No interior dele. Então qual a conclusão de todo esse conhecimento, né? De tudo isso, toda essa conclusão que se tira dessa conclusão desse filósofo a respeito do bem e do mal? Que existe um legislador. Ou seja, alguém, o que é legislador? É alguém que cria leis, ele estabelece leis, né? Existe um legislador e que idealizou de uma norma e conduta para o homem e fez a natureza, ou seja, aquilo também que é do natural da pessoa. Lá quando a gente viu a respeito de Gálatas capítulo 5, versículo 19, a partir do 19, 20, fala a respeito dos frutos da carne, de algo que é natural do ser humano. Ele tem a natureza dele, mas a natureza dele é má. Jesus falou assim certa vez, vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus, se pedir o Espírito Santo. Vocês que são maus, ou seja, a natureza, aquilo que o Bispo Aguinaldo sempre comenta, né? Raizinha, sementinha de Adão que está ali dentro do coração, né? As criancinhas, em vez de, né? Pensa assim, as criancinhas, tudo inocentinha, devem uma brigando com a outra por causa de um pedaço de doce. Uma querendo tomar bala, isso é coisa que, né? Ninguém ensina isso para ela. Ninguém ensina a tomar as coisas assim, né? Mas ela já está lá tomando, que é dela, e sabe? Claro, isso não é bom. Mas, ou seja, ela tem essa consciência de agir, né, com algo que ela crê que é bom para ela, né? Então, o legislador, o Senhor, ele colocou algo dentro do homem, ele colocou uma natureza dentro do homem, né? E ela é capaz de compreender esse ideal, ou seja, a consciência, né? Ela não cria um ideal, a consciência, mas Deus colocou isso dentro de nós. O próprio Deus plantou esse ideal dentro de nós. E há coisas, irmãos, que nós só encontramos, é por isso que tem coisas que nós falamos, nós só encontramos, irmãos, a partir do momento que nós temos Jesus na nossa vida. Até então a pessoa ela vive até mesmo se enganando com algumas outras no mundo aí fora, mas quando ela buscar determinadas coisas, é só Jesus na vida dela mesmo. Algumas coisas Jesus esconde da pessoa, para que ela não venha criar asa por aí e falar que é completa, né? O ser humano ele só é completo, ele só é pleno quando ele está na presença de Deus, quando ele busca Deus, quando ele faz a vontade de Deus, né? E Deus se agrada dele, Deus tem prazer na vida dele, esse é o meu filho amado que eu tenho prazer, sabe? E aí ele começa a se preencher, não pelo dinheiro que tem, não pela empresa que trabalha, não pelo lugar que mora, por nada, mas pelo Deus que ela tem dentro dela. Por ter um Deus, por ter a maravilha de Deus, o Espírito Santo dentro dela, ela se acha completa, ela se vê como alguém completo, e assim, é a única maneira que Deus nos diz que nós somos completos. Sobre o legislador, abre Tiago, por favor. Eu vou ler aqui junto com você. Tiago capítulo 4. Vamos ver se a Bíblia diz isso mesmo, né?
Tiago, capítulo 4. Depois que você encontrar o capítulo 4 de Tiago, você procura o versículo de número 12. Olha só o que diz lá. Tiago, capítulo 4, verso de número 12. Da palavra de Deus. Alguém pode ler para nós? Só há um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outros? Ou seja, aquilo que vamos separar aqui para nós. Só há um legislador e um juiz. Não entrando diretamente na situação, mas olha que interessante. Só há um legislador e um juiz. Que ele está falando do Senhor. Né? E na minha tradução, nessa aqui não, mas na minha tradução, por isso que algumas traduções você ganha e enriquece a leitura. Na minha tradução aqui está com letra maiúscula. O legislador e o juiz, que está se referindo ao próprio Deus. Né? Ou seja, aquele que criou leis, só ele, né, criou tudo isso, só ele formou tudo isso, essas leis, colocou tudo isso dentro do homem. Né? E quem originalmente criou esses dois poderosos conceitos, ou seja, o bem e o mal? Quem criou, irmãos? O bem e o mal? Deus. Deus criou o bem e o mal? Vou fazer uma provinha com vocês agora. Que Deus criou o bem e o mal? Eu vou falar que nem aquele louquinho que está quase virando judeu. Sim ou não? Deus criou assim ou não? Sim. Mas como é que Eu Deus... acho que só o bem. Só o bem? O mal Como é que pode um Deus bom criar o mal? Alguém pode me responder? Para mim, o mal é falta de Deus. Pra mim, quando é feito O mal só acontece, vamos supor, na vida do homem porque ele não tem Deus, né? É falta de Deus. A coisa ruim é a ausência da coisa boa. O homem que faz o próprio mal pra ele. Assim como o frio é a ausência do calor, e a escuridão é a ausência da luz. Eu não comecei. Se falar que a careca é a ausência do cabelo, eu vou levar para o lado pessoal. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Perguntinha bem básica, então, só para confundir um pouco mais. Então, quem é que plantou aquela árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim? Deus, foi Deus que criou o mal. Opa! Mas foi Deus que criou o mal ou não foi? Como que o irmão fala? Quê? Como que o Deus bom cria o mal? Você pode ler o que está escrito lá? Não é que Tá bom? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem o mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É, a árvore dava o conhecimento, né? Não fica necessariamente conhecimento criado o mal. A escolha. A árvore não era simplesmente uma opção. A árvore não era simplesmente opção. É como, por exemplo, você casar. Vamos supor, vamos simular algo aqui, por exemplo. Alguém que não pode ser teu ou tua, está ali, por exemplo, sondando, rondando. O teu relacionamento em si, a aliança que você tem é boa, é o normal. E alguém que vai se aproximar de você, vai se aproximar na condição de boa ou de má? Querendo tentar você. Sabendo da condição, Sabendo da condição. de mal, né? Mal intencionado. Quem criou o inferno? Deus não é bom? Deus bom criou o inferno. Mas Deus criar um inferno ruim, como que é isso? Deus é bom, a natureza dele é boa, não é? Não, Deus é bom, né? Quem criou o inferno quando o Satanás já foi crucificação, não foi? Sim ou não, irmãos? Se você errar, eu também errei. Ele gastou mais caro.
Como que é isso, irmãos? Então Deus, ele criou, assim como diz a palavra, Deus criou o bem e o mal. Deus criou a luz, Deus criou as trevas. Por exemplo, quando... só que ele faz separação, Deus sempre faz separação. Quando Deus poderia fazer só luz? Poderia fazer só luz, irmãos. Por onde o pecado ele entra, por onde o pecado passa, Deus ele acaba tendo que renovar o que é feito, porque Deus não tem contato nenhum com aquilo que é trevas. Deus não tem contato nenhum, a santidade de Deus. Mas Deus criou o mal ou criou o homem mau? Não. O homem, ele passou a ser mal a partir do momento que ele deu ouvido para Satanás, que também, por sinal, ele passou a ser mal quando tentou ser mais que Deus. Ele só conhecia o bem, na verdade, no princípio, né? Ele só conhecia o bem. A partir do momento que ele pecou, ele passou a conhecer o bem e o mal. Mas tudo foi criado por Deus. Mas é isso aqui? Que tá assim. É 5, né? 5, capítulo 5, versículo 1. Então, irmãos, Deus ele criou, ele pôs a outra árvore também no centro do jardim, ou no centro do jardim, ele pôs, depois escondidinho lá no cantinho amoitado, ele colocou no centro do jardim. Colocou uma cama para nós em casa nessas horas, e também deu essa cadeira não muito confortável, se a gente quiser pagar o preço de estar aqui. Se falasse árvore de ciência do bem e do mal, tem gente que está empanturrado de ciência e de árvore, né? Comendo, né? Barrigão cheio. Então, é aquela coisa, irmãos. Deus criou o inferno. O inferno, é claro, não foi feito para os homens. Os homens vão porque desobedecem a Deus, acontece aquilo que aconteceu com Adão. Mas Deus criou o inferno. O inferno foi criado para Satanás e para os seus anjos, para os demônios. Lago de fogo, você vê que no plano divino, através dos séculos, foi criado por Deus. Assim como a Nova Jerusalém também, o lugar que Jesus foi preparado para os seus. Mas Deus criou também um lugar para Satanás. Hoje, ele supostamente, ou entre aspas, ele se considera, vamos chamar assim, um senhor, né? Satanás. Mas depois do juízo, é lago de fogo para ele também, os que foram enganados por ele. Pastor, eu sei que não está na pauta, mas eu queria que você definisse para mim o significado daqueles 3 símbolos ali, que é o castiçal de 7, a vela, a estrela de 6 pontas e o propiciatório lá. É a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança é algo que representava, dentro da Arca da Aliança, vocês se lembram o que tinha na Arca da Aliança? Mas ela está representando o que ali? Só está ornamentando o pai. Ah, não. Ele, o que fez, né? Claro que não foi Agora que nós eu vi a fizemos. arca, ela deu alguma coisa parecida. O que fez, ele fez com simbologia. Para ser bem sincero com você, simbologia não é muito para mim. Para mim, praticamente, a igreja ela tem um símbolo, ela tem esse símbolo aqui. Ó. Na verdade, ela tem vários símbolos. Além desse, ela tem aquele outro adesivinho, eu acho que não tem aqui. Ela está lá no carro, que é a bandeira de Israel, a bandeira do Brasil, coisa assim. Dentro da Arca da Aliança tem a vara de Arão, a tábua das leis, 10 mandamentos, nem o maná. Então, era visto e era tido como a presença de Deus. Deus se manifestava através do passado, se manifestava através da arca, não é um objeto de adoração. Se manifestava e a presença de Deus era na arca. E quando o povo ia para a guerra, o povo levava. Você conhece a história? Relacionamento entre a Shalom e esses símbolos que aparecem atrás. Então, qual foi Mas para embelezar o cenário, eu acho o ornamento, então? Simplesmente porque eu creio que o bispo Oswaldo, o bispo Aguinaldo, ele, acho que se colocar um quipar na cabeça dele e deixar a barbinha crescer, acho que ele é um judeu. Agora o castiçal de 7 e a estrela de 6 pontos. Essa estrela de Davi, na verdade, é como se fosse uma estrela sobre a outra, assim, 2 triângulos. Né? Mas o bispo Aguinaldo, se colocar um kipar na cabeça dele e deixar a barbinha crescer, acho que ele vira um judeu. Porque ele tem uma paixão muito grande por Israel, porque ele se formou em Israel. Né? Se formou na universidade lá em Israel. Então ele está sempre para lá e a paixão dele é Israel. Ele trouxe algumas coisas assim de símbolos da cidade de Israel para o Brasil.
Ele faz aquela festa do... Você ouviu falar na festa dos tabernáculos? Ou das tendas? Ele faz a festa lá. Ele tem assim, bastante cultura assim, dos judeus, ele se identifica muito. Ele se identifica muito. Para nós, por exemplo, basta fazer um curso de teologia. Porque ele fala grego e fala hebraico.